Mais uma semana de análise de Forex. Estou aqui no gráfico de USDJPY, no time frame de diário, tá? Um gráfico diário. E como vocês podem ver nos últimos dias, né? Nos últimos 2, 4, 5 dias, ou seja, na semana passada, a semana inteira, o gráfico de Forex de dólar e iene a gente viu vem caindo fortemente. Somente na última sexta-feira ele pausou a queda no gráfico diário, como vocês podem ver. E agora que o mercado abriu hoje é dia 15 de fevereiro, que o mercado abriu agora há pouco, há 2 horas atrás. Então, como vocês podem ver, o mercado está mostrando, iniciando o dia positivamente. Quem não sabe, o Forex abre domingo à noite aqui para nós aqui no Brasil e fecha sexta-feira às 18, 19 horas da tarde. Tá? Então, aqui no gráfico diário, como vocês podem ver, teve uma semana muito forte de queda, semana retrasada teve forte alta, e na outra semana nós tivemos uma forte queda. Então, nessas 2 últimas semanas, o mercado não conseguiu recuperar 100% da quantidade de queda que teve. Mas vamos então, atual cenário, no atual momento, se isso for início de uma correção longo prazo, é, nós podemos enxergar dessa forma no gráfico diário. Temos a primeira onda, temos a segunda onda e temos a terceira onda. Como vai funcionar quando a gente pensa no ondas de Elliott? Então, quando eu vejo, eu faço dessa forma. Não, esse aqui. Se isso aqui é onda 1, 2, onda 3 é mais forte, onda 4 é complexa e onda 5 é forte, capaz de buscar esses níveis de suporte ali. Então, ou melhor ainda, o capaz de buscar esse suporte aqui, tá? E aí então a gente pode ver uma continuação de tendência de alta, porque a gente vê tendência primária é de alta, tendência secundária, que quais são? São essas pequenas correções. Então aqui eu colocaria aqui de nível de suporte, ó, 1, 2, 3 toques, forte suporte aqui, tá? Colocaria aqui A, B e C. Veja com muita atenção. Se realmente o mercado demonstrar durante essa semana que entrar realmente, se fizer essa terceira onda, a gente vai ver a quarta onda complexa, a quinta onda vindo a ter esse suporte. Em seguida, então, a gente verá uma correção e uma reversão de tendência e a tendência voltando encaixando na primeira tendência, né? Tendência primária. Então, no correção de ABC, ele tem que romper a onda 4. Rompendo a onda C, rompendo a onda 4, a gente já vai voltar no cenário de tendência primária de alta. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. No dólar iene, eu sempre procuro compras, porque se você olhar no longo prazo, sempre vem subindo o gráfico. Eu vou colocar um gráfico semanal para você ter uma ideia. Veja bem. Ele vem, faz correção e aí ele sobe depois. Está demorando para carregar. Aqui ele carregou até 2006. Então você vê que longo prazo ele sempre sobe, tá? Então, vamos voltar aqui no gráfico de H4. Fazer o seguinte rapidinho, eu estou vendo que meu computador está dando uma travada, provavelmente pedindo alguma atualização. Sempre é assim, né? Domingo. Já está pausado. Então, maravilha. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte no USDJPY. Eu vou fazer o seguinte, porque aqui no canal, como vocês podem ver, não tem uma audiência grande, então esse vídeo é para mim mesmo. E quem está acompanhando aqui, talvez pode ajudar, mas você pode fazer a leitura da minha análise e você aprimorar a sua análise, né? E você tomar suas decisões. Estou aqui no gráfico de 4 horas. O que eu vou fazer? Eu costumo fazer o seguinte, já que eu tenho aqui primeira onda, eu tinha colocado um Fibo,
E aqui atingiu praticamente 73% do FIBO e a outra onda. Então, sendo assim, como não atingiu 100%, eu vou colocar um FIBO aqui, início dessa onda, ó, coloquei um FIBO. E aqui vocês podem ver que ele atingiu 78% do FIBO e buscou 100%. A pergunta é o seguinte: será que ele vai retomar ou vai romper esse suporte aqui do FIBO? É o que nós veremos. Se caso ele rompa esse suporte aqui, então nós temos um outro suporte mais para baixo que aqui, tá? E para isso, então a gente pode fazer o seguinte: eu posso colocar um suporte aqui atrás, ó, a onda onde ele subiu e até aqui. E eu estarei vendo que ele corrigiu 50%. A zona onde eu mais espero que ele venha buscar 61%. Que 61% nós temos um suporte aqui. Então, aqui no USDJPY, 61% está localizado 151.500. Então, nós temos um suporte de 151.500 e aí, então, nós teremos 0,38%, que é 154. Então, essa semana, os pontos importantes, eu vejo que ele pode fazer o seguinte. Ele pode pegar essa região aqui, ó, 61%. Essa região aqui é onde o mercado vai estar trabalhando 151 até 154, 151.500 até 154.500, vamos considerar. Então, nessa região é onde vai determinar se romper, vai romper de 154 e vai buscar ali 156. Se romper ali, casa dos 151, chegar a romper, vai buscar mais para baixo, que é 100% do FIBO, que a gente viu. Então, o zona mais importante seria a seguinte: se a atual momento ele, o que pode fazer é ir no 0,38 e dali ele então pode romper e aí ele pode buscar de novo, porque nós teremos então aqui dois fundos. Isso seria importante. Só que ele rompendo esse fundo aqui, vindo buscar 0,61, já dando sinal de continuação de queda, tá? Na tendência secundária. E aí então nós veremos isso aqui, ó, indo busca 0,78, tá? Agora, e se for continuação de alta? A gente não pode perder esse fundo, então ele estaria, deixa eu ver. Eu tenho que fazer o seguinte, vou ter que apagar isso aqui. Nossa senhora, eu marquei muita coisa aqui, que eu tenho que desativar primeiro. Foi marcado um monte de coisa. Vou apagar aqui, ó. Então, vai ser assim, daqui ele pode ir no 38, talvez ele venha buscar até aqui, e dali então ele pode ser que ele rompa e vá para 0,23. Então, a tendência é que, pelo que eu vejo mais para tendência de compra, uma tendência de recuperação dessa queda anterior a 2 semanas atrás, essa queda que teve. Então, para o dólar iene, eu esperaria oportunidade de compra. Mas que se ele perder o último fundo aqui no 153, aí eu buscaria oportunidade de venda. Vai depender do como durante a semana o mercado vai correr, tá? Ok, então agora eu vou partir para euro-dólar. Para o euro-dólar, como vocês podem ver, eu vou apagar essas análises aí, que é antigo. Remover desenhos, beleza. No gráfico diário, eu sempre quero começar com diário. No gráfico diário, como vocês podem ver, nós temos uma tendência primária de alta, certo? Então, o que eu posso fazer no gráfico diário? Eu posso dar uma olhada numa retração de Fibo. Então, aqui no retração de Fibo, eu posso ver que o mercado veio, corrigiu até 0,61 do Fibo.
Aí depois ele rompeu 0,38 e depois veio buscar 0,5, 50% do FIBO. E aí foi para cima e aí então não teve força nos últimos 3 dias de subida. A pergunta agora é: será que ele vai vir buscar de novo 0,50%? Porque se ele vir buscar de novo 0,50%, que é onde é 1,18,300, e isso é um sinal de continuação de queda da tendência secundária, porque primária é de alta, certo? Então, nós teremos os suportes como 0,61, e aí nós temos aqui 0,78, e aí nós temos 100% desse FIBO ali. Só que uma coisa muito interessante é que 0,61 nós temos aqui, ó, antes era resistência, agora é suporte, onde respeitou, né? Então, se ele realmente romper 0,50%, buscaria oportunidade de venda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ali no 4 horas. Aqui no gráfico de 4 horas, como vocês podem ver, ele atualmente respeitou essa resistência aqui, no caso do 0,50%. Se ele romper isso aqui, ele não vai parar 0,61, ele vai descer mais para baixo. Então, eu vou fazer uma simulação de ainda, na verdade, é um enfraquecimento do euro. Isso vai depender muito da geopolítica. Porque do que está acontecendo no Oriente Médio, com os Estados Unidos, né? Vai determinar muito, porque se eles entrarem em um acordo, a gente vai ver o gráfico derretendo, porque o dólar vai fortalecer. E tudo que indica, haverá um acordo, senão vai ser igual a Venezuela. E aí vai ser o seguinte, a gente pode ver, ele vem buscar, quando vier ele vai romper. E aí ele vai fazer um pullback. Lembrando, isso aqui é o que eu acho, não é o que vai fazer, nem sempre acontece o que eu acho. E aí depois ele vem buscar 0,78. E aí ele pode então ir buscar aqui e dali caindo 100%, dando continuação de queda. Agora, temos uma outra situação, como vocês podem ver, ó, vou fazer o seguinte. Temos um fundo, temos outro fundo, e aí nós temos uma resistência aqui. Então, estamos num ponto muito importante aqui. Se euro-dólar ele perder esse canal, tá? Ele vai vir buscar 0,50%, onde já tinha tocado, onde era resistência, agora é suporte. Ele vai descer aqui embaixo, se ele romper esse canal. Rompendo esse canal, vai descer para baixo. Não tem jeito, vai descer. Então, a expectativa para euro-dólar, se romper esse canal, eu vou procurar buscar uma venda. Agora eu vou partir para dólar e dólar canadense. Aqui, anteriormente, como vocês podem ver, rompeu aqui esse canal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui remover desenhos. Vou direto para gráfico diário. Como vocês podem ver aqui, que nós estamos numa tendência de baixa. E quando a gente olhamos, a gente vê que ele é uma tendência secundária de baixa. Apesar que no longo prazo, no dólar e CAD, a gente vê que o gráfico ele anda muito lateral, mas essa andada no lateral está bem definidamente, temos altas e baixas consistentes. Então, se a gente considerar daqui de 2025, tá? De junho, metade de 2025 para cá, nós temos uma tendência de baixa. Então, se nós temos uma tendência de baixa, veja bem, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, não vou pegar aquele pavê, vou colocar aqui, ó. E aí vamos colocar ali. Então, nós estamos dentro de um canal de baixa. E aí, nesse momento, no gráfico diário, a gente vê que teve uma forte queda, provavelmente 50% de correção, aqui ó,
Colocar um Fibo, ó, dá uma olhada só. 50% de correção do Fibo e aí veio buscar aqui embaixo, não chegou 100%. E agora ele está indo 0,38, não chegou ainda, provavelmente vai. Se chegar a 0,38 e vem buscar 0,23, ele vai cair, não vai segurar, vai cair. Então, aqui a expectativa é o seguinte, eu vou no gráfico de 4 horas, ó, dê uma olhada só. No gráfico de 4 horas, nós temos um suporte importantíssimo que nós tínhamos aqui no 0,38. E aí você vê que ele não respeitou, ele foi direto 0,50%. Aí depois pausou perto do 38 e foi 50 de novo. E ele rompeu. E agora o que ele fez? Ele não vai no 0,38. Porque ele já testou aqui, esses fundos aqui. Já testou. Então, provavelmente agora ele vai dar continuação de queda. Mas para concretizar queda no gráfico de dólar e CAD, a gente tem que ver queda no preço do petróleo, porque a paridade dólar americano e dólar canadense, o gráfico sobe muito quando o petróleo, na verdade, quando o petróleo cai, o gráfico sobe porque o dólar fortalece, porque Canadá é um grande exportador de petróleo. Então, quando o preço do petróleo sobe, então o Canadá está recebendo muitos dólares, né? Que eles vão, pela venda, vai entrar mais dólar do que costumava entrar com o preço anterior de baixa, né? Então, se o preço do petróleo cai, o dólar americano sobe, porque os Estados Unidos eles vão pagar menos dólar americano para comprar mais petróleo. Então, consequentemente, o gráfico sobe, o dólar americano fortalece. Então, quando a gente vê o preço do petróleo sobe, aqui no gráfico de dólar americano e dólar canadense, o gráfico cai. Então, vai depender muito, a gente tem que ficar de olho nas notícias, no desempenho do petróleo, tá? Como é que tá indo. Mas pelo gráfico, tudo que acontece no mundo, o que reflete tudo que vem acontecendo é o gráfico. Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê o que está refletindo. E o gráfico ele repete muitas coisas, muitos padrões. Então eu vejo que se ele perdeu esse fundo, ele está vendo buscar, fez um pullback, agora tem de cair. Então eu esperaria uma continuação de queda. Eu posso até colocar um canal aqui, ó. E quando eu colocar esse canal, você verá que está sendo sobrecomprado. No RSI, como vocês podem ver, atualmente está 54 no RSI. Como você sabe, no RSI acima de 70% é sobrecomprado. Porém, no contexto ali no canal, a gente vê que está na resistência. Então, seria muito interessante a gente ver uma continuação de queda ali. Se ele realmente vem romper 0,23, ele vai vir buscar o 100% do canal. Então, podemos observar esse canal para ver se esse canal é respeitado. Agora, se ele romper esse canal, aí pode ver que é inversão da tendência. O gráfico de dólar CAD vai voltar na tendência de alta primária, tá? Agora eu vou pro Libra Iene. Mesma coisa. Aqui temos uma novidade. Aqui a gente viu queda fortíssima no gráfico diário, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Na última semana nós temos queda muito forte, rompeu 100% dessa alta ali que tinha colocado um Fibo ali. Então, olhando para cá, a gente vê que a tendência primária é claramente o que? É alta. Antes de partir para 4 horas, eu colocaria um canal de alta. Dê uma olhada só. Se eu tenho um canal de alta, vamos lá, olha só o que eu vou fazer. Eu vou no 4 horas e aqui eu vou colocar
aqui a gente vê que está próximo do suporte do canal de alta, mas ainda não está na canal de alta. Então, o que eu vou fazer? Como teve uma queda muito forte na semana, a gente é capaz de ver o gráfico indo buscar aqui esse suporte, zona de suporte. Ó, temos fundo, 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 vários fundos aqui, arame farpado. Aqui é baita de um suporte, hein? Ó, aqui essa região ali é baita de um suporte. E aí aqui eu posso fazer o seguinte, vou colocar uma retração de Fibo, ó. Vou pegar igual. Últimos dois topos. Aí eu vou colocar até o fundo, ó. Aí. E agora eu posso ver que ele está na mínima do retração de Fibo. Se realmente esse for o fundo, ele vai buscar 0,38. E 0,38 justamente é localizado onde? Dá uma olhada só. 0,38 está aqui. Ó quanto suporte que tem aqui, essa linha amarela. Então, pode ser que o mercado vá buscar, rompendo 0,23, vai buscar 0,38, aonde, se ele enfraquecer, dê sinal de continuação de queda, vai ser uma ótima oportunidade de venda ali, se der sinal de venda, né? E para ser uma oportunidade de venda, a gente tem que ver os dados macroeconômicos, os indicadores econômicos do Japão, Bank of Japan, tem que sair bem positivo para fortalecer o iene, porque um gráfico de Libra e iene cair, o Libra tem que enfraquecer e o iene tem que fortalecer, ou o Libra pode manter e o iene tem que fortalecer, tá? Senão vai acontecer o contrário. Como macro tendência de alta, ele vai romper 0,38 e vai dar continuação de alta, e aí nós pode pegar um pullback no 0,38. Então, aqui é muito interessante esse gráfico de Libra e iene, tá? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. Esse vídeo vai ser para mim uma consulta para a semana. É análise simples, e eu sei que o simples, bem feito, bem analisado, funciona muito melhor do que muitas coisas junto, que se torna uma análise complexa e é mais demorada. Então, sempre gráfico limpo, menos é mais, como o Padre Marcelo sempre diz. Então, vou terminar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós tenhamos uma ótima semana de trade, uma ótima semana para todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.